Heraldo, o que nós temos ao fundo aqui, essas belas imagens aí que o pessoal está olhando? Bom, Alexandre, nós temos ao fundo, para o lado direito, o nosso arvoredo aqui, que a gente está refazendo aqui. Eu acho que é importante quem mora no interior ter um arvoredo. A gente tínhamos isso quando eu era pequeno, né, e foi uma coisa que eu quis refazer. Mais abaixo nós temos um açude novo que foi feito agora há pouco, que eu sou uma pessoa que gosta muito de pescar. É o meu lazer, eu digo que todos nós temos que ter um lazer. E aqui o açude é um lazer que nós temos aqui. E temos a casa atual, né, que é modificada, né, ela é um pouco ampliada em relação à original, que era uma casa, como eu falei, bem simples, né? Tem uma outra peça, um galpãozinho, tem outras peças ali. E aqui mais para o lado esquerdo nós temos o nosso galpão de máquinas, que não é da minha geração. Que bom que nós tivéssemos isso naquela época, né? Modernizou um pouco, embora tenha uma trilhadeira aqui que já é mais avançada, né? Mas tem os equipamentos que a gente usa hoje aqui na nossa pequena plantação aqui, plantação bem pequena mesmo. Então essa é a estrutura que nós temos aqui hoje. Hoje já temos luz elétrica, né? Que é uma coisa que a gente não tinha na época. Temos água encanada, temos uma série de benefícios, né? Que infelizmente quando a gente morava aqui não tinha. E o Heraldo na infância já dava alguns sinais de que seria um empreendedor? A gente viveu uma época que a gente era obrigado a criar as coisas. A gente não tinha como comprar, meu pai não tinha como comprar, não tinha dinheiro, e a gente tinha que inventar. Deus deu brinquedo que nós tínhamos, né? A gente tinha que criar, construir. Mesmo na lavoura, na plantação, a gente se virava. Eu me lembro que a gente cortava as colas dos cavalos e as crinas, e eu juntava para vender, para ganhar um dinheirinho, né? Então, desde pequenininho, a gente tinha vontade sempre de progredir, de criar. Então, acho que isso é... E como eu disse, quando eu optei por estudar, eu vi que naquele momento eu queria me capacitar. Muito mais do que ter um certificado, um diploma, era a capacitação. Então, acho que ali vem digamos, um primeiro sinal de que eu queria um pouco mais do que eu tinha naquele momento. E dos teus hábitos, assim, da tua rotina, o que tu tinha na infância, aqui na campanha, que foi algo que tu conservou e depois ao longo da tua carreira como empreendedor, ali, tanto nos momentos pré como pós imobiliária, tu sentiu, cara, isso aqui é um hábito que eu cultivo desde a minha infância e até hoje como empreendedor eu tenho? Bom, mais do que um hábito, eu adquiri com meu pai, era ser correto nas coisas. Então isso é a primeira coisa. Tudo que eu fazia e tudo que eu faço, eu tentava fazer com a melhor transparência possível com as partes, né? Ou seja, transparência nos negócios que eu fazia. E a outra coisa que eu levei daqui foi não ter medo de trabalhar. Não ter medo de levantar cedo. A gente levantava 4h30 da manhã aqui e ia para a roça, né, fazer o serviço. E não tinha horário, nem sábado, nem domingo, né? Depois a gente vai mostrar aqui uma máquina de bolhar milho. E no domingo, quando o pessoal ia para as festas, meu pai pegava minha irmã e disse, olha, vocês vão para o galpão de bolhar milho. A gente não tinha, ou seja, então isso é uma coisa que eu levo daqui. Não ter medo de trabalhar, não ter medo de enfrentar, né, os desafios. Então acho que foi uma das grandes coisas que eu levo daqui e mantenho isso hoje. E o Heraldo na escola? O Heraldo na escola, como é que era? Era um líder ali, mobilizava o pessoal ali? Ou ele era um cara um protagonista mais individual, digamos assim? Primeiro, né, quando eu ia estudar, eu ia para estudar. Sempre fui. Em todo o meu tempo de estudante, eu nunca fui para aula para não estudar. Então eu nunca rodei em nenhuma série. Porque eu ia para estudar. E o meu pai, quando eu morava no interior, ele cobrava, naquela época você tinha que mostrar o boletim para o pai. E ele exigia que a gente tivesse boas notas. E a gente estudava, eu sabia que eu precisava estudar. Mais do que ir para a escola, fazer um turismo, né, um passeio, eu ia para estudar. Então isso é uma coisa que realmente me fez eu caprichar desde o início, né? Eu sempre fui, né, líder no tempo de colégio, tanto é que nunca não participei de grêmio estudantil, porque na minha época já isso estava meio devagar.
Mas, por exemplo, quando na universidade eu fui vice-presidente da associação universitária, a primeira associação universitária de Caçapava, eu fui vice-presidente. Então eu sempre participei ativamente, como fui depois no meu, eu com 16 anos já fazia parte de uma entidade social em Caçapava, e de lá para cá sempre participei de todas as entidades, sempre dando a minha contribuição. E acaba sendo uma rede de relacionamento que tu constrói às vezes desde a infância e que depois vai se estendendo para a tua vida, né? Exatamente. A gente vai ganhando amigos, né? Porque todo o trabalho social, ele é um trabalho filantrópico, né? Tu não ganha nada. Mas alguém tem que fazer. E eu sempre trabalhei, né, em todas as entidades, em Caçapava, Recreativo, Clube União, Piscina Tênis Clube, CTG, sempre participei em outras entidades, futebol, carnaval, tudo que tinha, que me convidaram na época, eu participava. E aí tu vai formando, né, pessoas que vão te conhecendo, sabendo como é que tu é, porque eu digo assim, se você é correto na tua vida, numa área filantrópica, você também é correto o resto em outras coisas. Se você não é correto ali, também não é verdadeiro também, né? Então as pessoas acabam conhecendo quem é a pessoa em atividades muitas vezes fora do teu trabalho. E sabe que chama bastante atenção, tanto para a gente que trabalha contigo, quanto para as pessoas que têm a oportunidade de ouvir um pouco a tua história, que tu fala bastante que o grande diferencial da tua formação como profissional foi lá na base, os teus pais. E se tu fosse eleger um comportamento ou uma característica do teu pai e depois um comportamento ou uma característica da tua mãe, que são coisas assim que tu usa como modelo e modela isso e aplica isso no teu dia a dia até hoje, nos dias atuais de trabalho? Meu pai, eu acho que meu pai tinha várias virtudes, mas um comportamento que eu trouxe dele é a disciplina. Eu ser disciplinado em tudo que você faz, desde a disciplina numa atividade social, num evento social, até no seu trabalho, né? E a minha mãe tinha muitas virtudes, mas era uma batalhadora. Ela não desistia, mesmo sendo mulher, ela ia para a lavoura e trabalhar junto com a gente, né? Então ela mostrou que naquela época que o trabalho, né, não tem barreira e não tem sexo, né? Então eu aprendi muito com ela, né, o lutar e nunca desistir. Muito bom. Agora vamos chegando um pouquinho mais para perto da casa lá, para ver o que tu tem para nos mostrar ali de coisas que marcaram a tua infância e a tua adolescência. Com certeza, vamos lá que eu quero mostrar algumas coisas, né? Quero mostrar o grande invento do mundo moderno, que essa gurizada de hoje não sabe, deixando que é a máquina de debulhar milho. E eu sempre digo, depois que inventaram a máquina de debulhar milho, né? E depois eu vou falar sobre o meu primeiro emprego, né? A minha atividade depois que eu saí daqui, e que ultrapassa um pouco essa era da máquina de debulhar milho. Sensacional. Vamos lá.